o que faz com que o Brasil seja o quarto país com maior número de diabéticos do mundo. A gente perde apenas para a China, Índia e Estados Unidos. O diabetes causa em torno de 5% de todas as mortes globais por ano. E para falar sobre esse assunto importante, eu estou recebendo o endocrinologista, Dr. Regis Salgado. Prazer recebê-lo, doutor. Uma boa tarde. Claudete, tudo bom? Dentro desses números que você disse, a gente tem que levar em consideração que China, Índia e Estados Unidos têm uma população muito maior que a do Brasil. Sim, então quer dizer, estamos proporcionalmente, bem mal, né? Nós estamos muito piores. Muito piores, com certeza. Mas o que é o diabetes? O que causa diabetes? Quem vai ter um dia diabetes? Pois é, né? Diabetes é uma doença muito interessante, Claudete, porque assim, se nós formos olhar a diabetes, com exceção da tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Aquela que o organismo produz um anticorpo contra o pâncreas e faz com que você desenvolva a doença, isso já vem desde criança, que é uma característica. A outra doença é por sobrecarga de trabalho do nosso pâncreas, né, que produz a insulina. Até a gente tem um videozinho para mostrar. Ilustrar aqui para que você entenda melhor aí em casa. O que acontece? Pâncreas. O pâncreas é uma glândula, né, ela é uma glândula mista, olha que bonito. Está aí o nosso pâncreas, ele está no abdômen. Nossa, parece um dedo apontado. Pois é. Ele tem uma função mista, ele tem uma função endócrina e tem uma função gástrica, né? Então ele serve também na parte digestiva e na parte endocrinológica. Na parte endocrinológica ele produz dois hormônios, um chamado glucagon e o outro insulina. No caso da diabetes, o responsável é a insulina, é ela que é o grande vilão. Por quê? Mas é produzida no pâncreas? Ela é produzida nas células betas do pâncreas. Qual a função da insulina? A função da insulina é transportar a glicose para dentro das nossas células. Bom, o que tem que ver a glicose com isso? A glicose é o nosso gerador de energia dentro das células. E aqui eu acho que nós temos uma outra imagem que sobre mostra exatamente a glicose entrando na célula e tá vendo aqui vem a insulina, que é essa aqui, ela aumenta a permeabilidade da membrana celular para a glicose entrar dentro da célula e ir para um órgão celular chamado mitocôndria. Tá muito complicado, não está entendendo muito não. Mas, por exemplo, o pâncreas produz insulina. A insulina. A insulina vira glicose. Aqui, ó, onde vai entrar essa bolinha, que é a glicose. Eu vi a bolinha. Então, aquilo chama-se membrana celular das nossas células. Sem a insulina, a glicose não consegue entrar dentro das células. Porque a insulina faz com que aumente a permeabilidade daquela membrana, ou seja, funciona quase como um transportador, né, para dentro da célula. O que acontece é que dentro das nossas células ocorre uma reação de glicose com oxigênio e libera energia. Então a diabetes caracteriza-se no quê? Numa deficiência exatamente da insulina e aí o que acaba acontecendo? Começa a sobrar glicose fora das células. Entendi e agora. Aí a coisa o pâncreas vai lá e produz insulina, produz insulina. Exatamente. E não entra. Não entra. E fica sobrando. Não, às vezes não é que ele produz pouco. E não produz muito, entendeu? Existe uma condição pré-diabética que é assim, aquela pessoa que tem uma produção muito alta de insulina, chama-se resistência insulínica, que é assim, quando eu tenho muita insulina, o que acaba acontecendo é que a própria insulina bloqueia a ação dela. E aí começa a subir a taxa de açúcar também. Mas isso é meio uma complicado outra coisa. Entender o que é diabetes. Mas aí é um pré-diabético. Um pré-diabético. Mas quantos tipos de diabetes existem? Existem dois tipos, né? O tipo 1, que é aquele que eu te falei que é autoimune, ou seja, o nosso organismo, isso já na fase de criança mesmo, de fase infantil, começa a atacar o pâncreas e aí começa a não produzir insulina e isso faz com que ele desenvolva uma doença que é gravíssima. Por quê? Porque a solução dela é usar insulina injetável a vida toda. E o segundo tipo? O segundo tipo, tipo 2, que é aquele mais frequente que a gente vê todos os dias. E o que é diabetes juvenil? A juvenil é a tipo 1. É o tipo 1. E essa é a mais comum, que é o tipo 2, O tipo 2 é aquela que o nosso pâncreas para de funcionar, ou então ele diminui muito a produção e aí começa a aumentar a taxa de açúcar, ou no caso de glicose, no sangue. E aí o grande problema. Doutor, qual o teste que se faz para saber que a pessoa tem diabetes? Bom, a diabetes tem um fator hereditário, genético aí? O tipo 2 tem. O tipo 2 tem, o tipo 1 não.
Tipo 1 não. O tipo 2 tem fator hereditário, tem um fator genético, tem uma predisposição que a pessoa pode Quais são os ter. sintomas que me levem a desconfiar? A desconfiar. Primeiro, nós falamos agora há pouco lá da obesidade. É um dos fatores. Começou a engordar muito, fica esperto. Fica esperto. O que mais? Tem duas coisas que podem diagnosticar. Obesidade no início e aí depois começar a ter perda de peso sem motivo. Tá. Também é um fator importante que a gente tem que prestar atenção. O mais comum, sede, muita sede o tempo todo e urinar várias vezes por dia. Acho que eu não tenho nem uma coisa nem outra, porque passo muitas horas aqui no programa sem vontade de fazer xixi. Eu também não tomo muita água, mas faço o exame aqui. Vamos dar uma olhadinha? Que eu quero que você veja como é fácil fazer esse exame. Esse aqui é um Volta examezinho. e meia nós temos em todo o Brasil postos de saúde montados em ruas, avenidas, praças, fazendo esse exame. Não deixe de fazer. Esse exame, na verdade, é um exame muito simples. Ele é é um exame que você faz a suspeita de que você pode ter a diabetes. Já te dá um caminho. Lógico, a gente precisa investigar um pouco mais, né, para ter certeza absoluta que o... Mas esse aqui é feito em campanhas, Esse aqui é feito em campanha. E o Brasil, olha que está aí, né, numa colocação que a gente não desejaria de pessoas com diabetes. Esse examezinho, Claudete, é assim, todo diabético tem que ter esse aparelho. Todo diabético. Por quê? Porque algumas pessoas acabam tendo... Daí? Esse aqui. Ele mesmo faz? Ele mesmo Mesmo faz. vê quanto que tá. E é importante que ele faça, porque muitas vezes o problema do diabético é que ele pode ter uma coisa chamada hipoglicemia, que é quando a taxa de açúcar está Ele enfia bem uma baixa. agulha lá e vai me dar uma picada. Uma picadinha, já foi. Ó, quase, quase nada de sangue sanguinho, aqui. pouco. Só vira assim para mim. Isso. Aí a gente coloca aqui no leitor e ele vai fazer a leitura. Olha, 95. Tá bom ou tá ruim? Excelente. Essa é a Viu, a padre, taxa que ideal. boa saúde, pode renovar o contrato. Não é? No diabetes eu passei. Esse daqui você não tem. Agora, ó, tem perguntas pro doutor, é só para explicar que ninguém tem que ter medo do exame, viu? Eu nem gritei, não chorei e ó, já secou sanguinho. Faça o exame que uma picadinha pode salvar vidas, diabetes é perigoso, mata, tem que estar controlada, tem que ter esse aparelho, tem que ter orientação. Vamos às perguntas do público. Marineuza, boa tarde, eu gostaria de saber se o estado emocional interfere no aumento do diabetes. E sobre a cirurgia que melhora a diabetes, é verdade ou é mentira? Ela é de Divinópolis, Minas Gerais. Marineuza, oi Marineuza, tudo bem? É assim, Claudete, é a doença que mais sofre com o emocional. É assim, diabético é aquela pessoa que passa um estresse, a taxa de açúcar vai lá em cima realmente. Existe, na verdade, uma cirurgia que é aquela da bariátrica, que faz a redução do estômago. Essa ajuda? Ajuda. Porque quanto mais obeso, mais perigoso. Mais perigoso é. Então, tem sim. Agora, nem sempre é necessário, né? Eu acredito que 99% dos diabéticos você consegue controlar, porque é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. Você consegue controlar somente com medicamentos. E a maioria das vezes nem isso mesmo. Alimentação, visitando o endócrino. Sempre, isso é importantíssimo. Não engordando muito repentinamente. Exatamente. Você disse que tem o histórico genético, então olhar para trás, os antepassados, os familiares, para ver se tem alguém na família. A minha mãe tem diabetes, então começa a se preocupar. Exatamente. Normalmente essa tipo 2, ela vem em que momento da vida? Normalmente a partir dos 40, 45 anos ela começa a aparecer. Eu digo que a vida começa aos 40 na farmácia, né? E ninguém acredita. Rosemary Magri. Boa tarde, Claudete. Eu gostaria de saber até que taxa uma pessoa é considerada pré-diabética. Ela é de Aracaju, Sergipe, olá Brasil. Boa tarde, Aracaju. A coisa do pré-diabético que a gente estava falando agora há pouco. Na verdade, o pré-diabético, a condição principal é dosar a taxa de insulina. Aí já muda um pouquinho, não é esse exame aqui, esse aqui mede dosou o quê? A glicose. Glicose. Tá? Então eu preciso saber a taxa de insulina, porque os pré-diabéticos têm muita insulina, ou seja, o pâncreas está trabalhando excessivamente. E o que acontece é que o grande risco disso é ele parar de funcionar e aí virar uma diabetes realmente. E qual é a taxa?
a taxa de insulina, normalmente de pré-diabético, normalmente acima de 15 miligramas de insulina já pode se considerar pré-diabético. Pré-diabético, que eu acho que ela fez e é isso que ela está querendo saber. Mas eu acredito que eu não tenho certeza se ela fez o exame da insulina. Tá? Agora, tem que ser da insulina. Tem que ser da insulina. Não esse que nós fizemos, que esse é da glicose. Vamos à próxima. Gisele, ai, que bebê mais linda nessa foto. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, doutor. Dá uma boa tarde pra ela. Oi, tudo bem? Boa tarde. Estava prestando atenção na Ana. Tô vendo. Meu esposo é diabético. Eu queria saber se o diabético pode usar açúcar mascavo e qual o tipo de creme de pele, para pele, né? Porque a dele, qual o tipo de creme de pele? Porque a dele também tá bastante ressecada. Alagoinhas, Bahia. Ok. Oi, Gisele, pele ressecada em diabético é até uma causa comum, às vezes até coceira, prurido no corpo. Que tipo de creme? Qualquer tipo, hidratante, aquele Zalatin azul que é bacana, ele serve bem. Tá. No caso do açúcar mascavo, se estiver bem controlado, um pouquinho não tem problema. Não é porque é o integral ou o refinado, não é isso, é o açúcar. Pode ser demerara, pode ser refinado, cristal, exatamente. Qualquer um faz mal. Faz mal. O ideal é não consumir. Mas isso depende do controle que essa pessoa tem com o diabetes dele. De Aracaju para Bahia, de Bahia para onde? Vamos ver? Não falou. Só para me estragar, né, João? Não falou de onde você é. Tava tão bonito, né? De Aracaju para Bahia, de Bahia para sei lá. O João não falou de onde ele é. Tudo bem, João? Para o João. Boa tarde, Claudete. Doutor, gostaria de saber se quem tem intolerância à lactose é um predisposto a ter diabetes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. A intolerância à lactose, na verdade, é uma deficiência enzimática do nosso estômago, no caso, para digerir esse açúcar que vem no leite chamado lactose. Mas isso não quer dizer que ele tenha diabetes, não. Pode ser que sim, pode ser, mas não está associado. Não está associado, não, de forma nenhuma. É o que o João queria saber. Agora sim, tá vendo, João? Vou pular você, né? De Aracaju para Bahia, de Bahia para Pará, Belém. É a Laiane. Nome bonito, Laiane. Boa tarde, meu marido está com micção frequente, que você falou que pode ser um dos sinais, né? Uma fome excessiva. Ixi, e sede exagerada. Do sintoma que ele falou, teu marido já tem 2 aqui dos sintomas. E esses dias a urina dele começou a ter um odor muito forte. Será que ele tem diabetes? Já ficou lá preocupada a Laiane. Laiane, compra um aparelhinho desse, com certeza tem. É mesmo? Esse aparelhinho? Então, esse mede a glicose. Você falou que o meu estava 90 trelelé. 95. 95 é bom. O que é ruim? Olha, para a gente começar assim, acima de 110, já tenho que tomar cuidado com a alimentação. Nossa, então o meu não está tão bom. Não, está dentro do padrão normal. Está dentro do padrão normal. Acima de 120, já temos que tratar. E que horas é melhor? Esse aparelhinho vende em farmácia? Vende em farmácia, é só pedir um aparelho que mede glicose. É isso, exatamente. Não é caro? Não é caro, é muito fácil de manipular. E é seguro? Seguríssimo. Tá bom. Ele é o mesmo aparelho que é feito nos laboratórios, é o mesmo sistema. Tá, ou vá num posto de saúde, se você tiver aí essa facilidade em Belém, eu acredito que sim. Aí faz o exame em jejum, é melhor? Porque nós fizemos por causa do horário do programa. Ideal, Claudete, para a gente medir a glicemia correta do organismo, o ideal seriam 12 horas de jejum. Tá. Aí dá pra ver. Acima de 110 vai ao médico. Pode ir pro médico, porque com certeza... Acima de 120 vai correndo é modo de dizer, vai mais rápido. Vai mais rápido pro médico, tá bom? Esse é o Fábio Silva. Oi, Fábio. Boa tarde. Descobri que tenho diabetes há 3 anos. Ele é jovem demais, né? Hoje eu estou com 40 e sinto como se o meu corpo estivesse inflamado, com dormência. O que pode ser isso? Esses são sinais pra gente responder pro Fábio, que também não falou de onde é. O grande problema aí, Fábio, é o seguinte. O excesso, a glicose, embora ela seja um açúcar, a estrutura química dela, ela tem muito hidrogênio, ou seja, ela é levemente ácida. E o fato dela estar fora da célula, essa acidez, a glicose, começa a agredir os tecidos mais frágeis do nosso corpo, que são nervos, olhos, vasos sanguíneos e os rins. Por isso que o diabetes pode ficar cego. A pessoa diabética pode ficar cega. Acaba dando um negócio, chama atacar a retina, né? Faz uma doença
da retina e isso pode fazer com que ela tenha um então, problema essa sério. dormência, coloca na pergunta dele para mim, Fábio. por favor, de novo, do Fábio. É. Então, o Fábio está dizendo que ele sente o corpo inflamado e com dormência. Essa dormência é o ataque vem da disso. glicose. Então, não está controlado. Não está bem controlada. O ideal seria levar um pouquinho mais a sério esse tratamento. O problema, Claudete, é que quando a gente fala em diabetes, a primeira coisa que as pessoas pensam é assim, mas eu vou ter que parar de comer tudo. Não, não é assim. Eu tenho que ter controle. Então, se eu fizer uma alimentação adequada, se eu fizer tomar os remédios de uma forma correta, com certeza essa diabetes vai ficar controlada. Agora, e eu vou ter uma vida normal. Normal. Agora, normal. por exemplo, esse nosso telespectador é jovem ainda, deve gostar talvez de uma cerveja, um chopp com os amigos. A bebida é um agravante? É um agravante. E às vezes até pode ser o fator predisponente da diabetes. Não estou dizendo que seja do Fábio, não. É de todo mundo que com esse calor e nesse país tropical gosta de uma cerveja, um chopp com os amigos. Não Isso é proibido. Pode ser, mas é prejudicial. Mas é prejudicial. Não é proibido. Desde que tenha, em pequenas quantidades, pode ser usado. Controle nas outras coisas. O que você sugere, doutor, para o Fábio? Fábio, é assim, primeiro, verificar, ou até se faz muito tempo que você não faz um exame médico, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso, para ver se os remédios que você está tomando está fazendo realmente o efeito que ele deveria, ou seja, controlar essa taxa de açúcar. Se isso está acontecendo, ótimo. Agora, dormência, Fábio, você tem umas coisas que podem te ajudar. Vitaminas do complexo B, elas geralmente ajudam muito na parte neurológica. Está aí uma dica para você, uma sugestão para você melhorar essa dormência. Agora, o principal do estudo, não adianta tratar a dormência se a diabetes não estiver bem controlada. Tem que controlar. Não tem cura, mas dá para viver muito bem com diabetes, desde que controlada. Não pode fazer o quê, não é? Se conformar, mudar a postura, né? Não pode brigadeiro, mas pode outras coisas, pode não é verdade, doutor? Assim, com controle pode tudo, mas tem que ter controle.